Direto para o Congresso Nacional, onde a CPMI, que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro, retomou há pouco os trabalhos. A expectativa é que requerimentos de convocação sejam votados, entre eles o que envolve o hacker Walter Delgatti Neto, assunto de ontem. Delgatti foi preso ontem, no mesmo dia em que a Polícia Federal realizou busca e apreensão em endereços da deputada Carla Zambelli. A Caroline Rosita acompanha e tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os integrantes da CPMI começaram de hoje, primeiro numa reunião a portas fechadas, com a cúpula da CPMI para discutir a pauta que seria discutido na sessão de hoje. Isso porque vários requerimentos foram apresentados de última hora, de ontem para hoje, e o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, precisava definir junto com os líderes o que seria então discutido. Entre esses requerimentos, o principal é esse que você citou, a convocação de Walter Delgatti, ele que está preso, foi preso ontem pela Polícia Federal na operação que apura então a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, e um dia depois da prisão dele, os integrantes da CPMI querem ouvi-lo sobre a participação, o envolvimento em atos criminosos contra a democracia. A gente lembra que a deputada Carla Zambelli também foi alvo da operação da Polícia Federal em relação à busca e apreensão no gabinete e também no apartamento dela. Além disso, os deputados e senadores da CPMI também estão discutindo numa sessão um pouco conturbada, viu, Luciana? Começou ali com uma divergência entre oposição e a base, que não concordavam em relação aos assuntos que vão ser pautados hoje, mas, segundo Arthur Maia, há um consenso, ou pelo menos há um acordo, para que sejam votados requerimentos também de convocação de outras pessoas. Cíntia Queiroz, coronel da Polícia Militar, Luiz Marcos dos Reis, que é o ex-ajudante de ordens de Mauro Cid, cabo Marcela da Silva e ainda Adriano Machado, o fotógrafo da Reuters. Nem todos esses nomes têm consenso dentro da comissão. A base, principalmente, está questionando a convocação de alguma dessas pessoas, isso porque a oposição também está criticando a convocação de outras, e isso que está sendo discutido nesse momento dentro da comissão, que começou há pouco. A gente lembra que ontem a Polícia Federal, então, realizou essa operação, prendendo Walter Delgatti em relação à invasão, e também à inserção de documentos falsos dentro do Banco Nacional de mandatos de prisão. Isso tudo está repercutindo muito hoje dentro da CPMI do 8 de janeiro. Eu volto com você. Muito obrigada, Carol Rosito. E o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara decidiu que vai apurar a conduta da deputada federal Carla Zambelli. Apesar de a investigação ter sido aberta no mesmo dia em que Zambelli foi alvo da Polícia Federal, o inferno astral da deputada, o caso não está relacionado à operação. Na verdade, essa apuração é para tratar de uma denúncia feita pelo deputado Duarte Júnior em abril, em que o parlamentar afirma que foi xingado por Zambelli durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública. Os registros documentais da audiência apontaram que a deputada usou, de fato, uma, entre aspas, expressão atentatória ao decoro parlamentar. Na própria sessão, Carla Zambelli rebateu dizendo que estava sendo ofendida por 3 deputados, entre eles o Duarte Júnior, e que realmente falou um palavrão, mas que a expressão não foi direcionada ao parlamentar. Vamos ao debate então. José Eduardo Cardoso e Samantha Maier já estão comigo. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Apesar de serem inquéritos e assuntos separados, os dois processos contra Carla Zambelli, tanto o da PF quanto da Comissão da Câmara, acontecem ao mesmo tempo, como eu disse, uma espécie de inferno astral. Vou começar com você, Samantha. Você acha que essa operação da Polícia Federal pode agravar de alguma forma a situação da deputada no Conselho de Ética? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Zé Eduardo Cardoso. Eu acho que pode influenciar, embora não devesse, porque são fatos diferentes. Mas a gente sabe que um julgamento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, acima de tudo, é um julgamento político, uma vez que é composto por parlamentares. Mas são fatos diferentes. Então, eu acho que não deveria influenciar nesse julgamento. Ela deve ser julgada por quebra de decoro parlamentar,
pelo que ela fez e não por elementos estranhos a isso. Agora, me parece que tem que ter ainda as notas taquigráficas desta reunião, porque se ela xingou o deputado, o que é inadmissível, a gente precisa ter parlamentares que tratem com educação e decoro parlamentar. E também foi xingada, isso muito se assemelha ao que a gente tem no Código Penal de retorção, ou seja, ofensas trocadas acabam dando em nada. Agora, a questão que se faz é, será que a pena cabível nesse caso é a mais grave de perda de mandato parlamentar? Ou não seria o caso de uma pena mais branda? A gente não pode deixar de levar em consideração que a deputada Carla Zambelli teve uma votação expressiva aqui no estado de São Paulo. Me corrijam se eu esteja errada, mas acho que dentro do PL ela foi a deputada mais bem votada. Então, isso tem muito a ver com a questão de legitimidade. Será que é correto dar essa sanção tão grave nesse caso? Mas esse é um juízo que vai caber ao Conselho de Ética. Acho que não deveria influenciar essa operação da Polícia Federal. Isso deve ser tratado no âmbito do judiciário, no julgamento de quebra de decoro parlamentar, porque o que ela está sendo acusada no Conselho de Ética é de ultrapassar os limites de uma prerrogativa que a Constituição dá para ela, que é a imunidade parlamentar contra palavras, votos e opiniões. A partir do momento que ela ofende, ela abusa dessa imunidade e, portanto, cabe a representação no Conselho de Ética. É a isso que o Conselho de Ética deve ficar restrito. Muito bem, José Eduardo Cardoso, você acha que essa operação da Polícia Federal pode agravar de alguma forma a situação da deputada Carla Zambelli no Conselho de Ética, lembrando aqui que a própria deputada admite que proferiu palavrão, foi registrado, ela não admite que foi em relação ao deputado Duarte Júnior e ela também não conseguiu comprovar as ofensas que ela diz ter sofrido. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Samanta. No mundo político tudo se comunica. Concordo parcialmente com o que a Samanta disse. Esse processo ele não deve levar à cassação da deputada por o princípio da proporcionalidade da pena. Claro? Ou seja, embora deva ser punida, há no Código de Ética da Câmara dos Deputados sanções mais leves, a advertência, a suspensão. Eu acho que nesse caso ela tem que ser punida. Claro, comprovada a situação, não creio que as notas taquigráficas vão servir de prova nem de condenação, nem de absolvição, porque ela falou fora do microfone, então isso não é captado pelas notas taquigráficas da sessão. Mas as imagens, o testemunho e a própria pouca credibilidade, digamos assim, consistência, melhor dizendo, da tese da defesa é realmente demonstrador que possivelmente ela xingou os parlamentares. Se ela não tiver prova que os parlamentares xingaram, ela está numa situação difícil, porque ela ter virado para trás e ter utilizado a palavra de baixo calão para dizer só falta vocês falarem isso de mim, é absolutamente inverossímil. Isso até ser cômico. É óbvio que as imagens indicam, sugerem que ela tenha efetivamente xingado. Mas eu não acho que deva ser aplicada a pena máxima. Também não acho que interfira nessa questão a votação que o parlamentar teve. Ele pode ter a maior votação do mundo ou a menor. Ele é parlamentar e está submetido à ética parlamentar. Ou seja, não interfere na avaliação do comportamento ético o potencial das urnas de um parlamentar. Lá ele é um igual, lá ele é um par. E como tal, se submete, deve ser avaliado, sancionado, porque a lei é igual para todos. Então, essa avaliação política, a meu juízo, não deve ser feita pela Comissão de Ética. Acho, todavia, que se comprovado o que ela fez, ela deve ser punida, não com a pena máxima. Por quê? Porque uma casa que não se respeita não merece o respeito da sociedade. Eu tenho visto situações ao longo do tempo, essa é uma delas, que não foram punidas. E acaba levando o quê? Ao descrédito do próprio parlamento. É hora dos parlamentares tomarem consciência que situações desse tipo não se aceitam. E eu tenho visto muitas agressões verbais, até físicas, ao longo do tempo, que não ensejaram nada. Resultado, descrédito do parlamento, descrédito da democracia. Então, o parlamentar não percebe que ao agir assim, ou não punir aquele colega que age, ele próprio se desacredita. Este é um primeiro ponto. Todavia, a senhora Zambelli, ela tem que ser processada pelas outras situações muito mais graves, a meu juízo, do plano ético, do que essa. Por exemplo, aquele episódio dela correr com a arma na mão, aquilo ali, para mim, é óbvio falta de decoro parlamentar. Eu não sei como é que não foi instaurado um processo sobre esse aspecto e quais as razões pelas quais isso não ocorreu.
Agora, esta última, esta é a mais grave de todas. Ela ter um contato com um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, para expedir mandatos de soltura, seja para efetivá-lo, seja para desacreditar o sistema, é algo inaceitável. Além de ser conteúdo criminoso, um parlamentar não pode fazer isso. E, mais uma vez, a tese da deputada chega a ser até engraçada. Ela diz que chamou o hacker para mexer no site dela, e aí os assessores pagaram das suas contas para isto. É esta a visão? Ela chama um hacker para cuidar do seu site, alguém que praticou um ato ilegal e mantém contatos com ele? Sim. Ou seja, há que ser aprovado, Luciana, há que ser aprovado, mas a delação ou as declarações do seu Delgatti colocaram a deputada numa situação de marca do pênalti para fins de configuração de crime e de cassação. Aí é caso de cassação, sem qualquer discussão ou perdão. Muito bem, sobre a provocação feita aqui pela Samanta, a votação de Carla Zambelli, sim, ela foi a mais votada do PL em 2022, com mais de 946 mil votos. E notem algo que eu pesquisei aqui que é interessante, ela teve uma votação 12 vezes superior a dela mesma em 2018, que tinha sido só de 76 mil votos. Crescimento exponencial, então, da votação da deputada Carla Zambelli. Eu trago mais bastidores. Aliados de Carla Zambelli acreditam que a deputada pode ser condenada, nesse caso do hacker, e ficar inelegível. Aliás, quem traz bastidores é a Basília Rodrigues, ao vivo e participa com a gente. Boa tarde, Basília. Oi, boa tarde, tudo bem, Luciana? Olha, hoje estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal porque a gente está num dia de cerimônia em Brasília. Quanta cerimônia, literalmente, com posse lá no Palácio do Planalto, posse aqui no Supremo Tribunal Federal, mas neste momento vamos falar sobre o caso da deputada Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, uma das mais bem votadas nas últimas eleições e que agora está colocando aí sua credibilidade, capacidade política à prova para saber se vai sair livre ou não deste processo no Conselho de Ética. Como vocês vêm tratando no grande debate, há um combo de acusações. No caso do Conselho de Ética, o fato dela estar sendo acusada de ter xingado o deputado Duarte Júnior, do PSB, no início deste ano, mas tem outras implicações, outras situações que acabam complicando a situação de Zambelli. A tirar pela operação que mostra que Zambelli, de acordo com o hacker da Lava Jato, teria contratado esse serviço digital para invadir as urnas eletrônicas, fraudar as urnas eletrônicas. Além disso, nas vésperas das eleições passadas, ela ainda perseguiu um homem negro pelas ruas de São Paulo com uma arma em punho. Todo mundo sabe de todas estas acusações hoje, mas no que vai dar? Lá no Conselho de Ética, o caso do xingamento foi aceito, eles vão começar a tramitar o processo, mas o deputado Domingos Sávio pediu vista deste caso, alegando que não quer adotar 2 pesos e 2 medidas. Ele destacou que existem outros parlamentares da esquerda, pessoas mais ligadas ao governo, que também respondem a processo por lá, e ele quer mais tempo para avaliar as contrariedades, as circunstâncias de todos os casos e também de Zambelli. Claro que este aí é um argumento para ganhar tempo no caso específico da parlamentar do PL, que agora tenta melhorar suas relações com a ala bolsonarista, encontrar apoiadores ali na Câmara que consigam segurar um processo de cassação do seu mandato parlamentar. Qual a situação de momento? Até mesmo aliados de Carla Zambelli, que até apareceram naquela imagem com ela ontem na entrevista à imprensa, dizem que há uma possibilidade de punição, pelo menos das mais brandas, como uma advertência pelo xingamento desferido. Esta é a acusação contra o deputado Duarte Júnior e todo este combo de situações que eu descrevi para vocês. Mas em uma cassação, tem chance para isso? No atual momento, Zambelli faz movimentos aí, tenta estar bem a sua situação junto aos bolsonaristas e tende a submergir, ou seja, passar um tempo calada, longe dos holofotes, para tentar apagar as chances de uma cassação.
Muito bem, Basília Rodrigues, antes de voltar aqui para o grande debate, quero lembrar que hoje no STF a gente tem a posse, daqui a pouquinho, de Cristiano Zanin. E você fala para a gente daí, de frente do STF, eu quero então alertar aqui o nosso telespectador que teremos uma cobertura especial hoje com Basília Rodrigues ali na frente do STF e já vai trazer um pouquinho de bastidor. O que está rolando por aí, Basília? Eu sei que você acabou de chegar. Olha, preparativos, né? Eles estavam executando o hino nacional, fazendo ali um teste técnico, né, da música que vai ser entoada e também aqui os lugares que estão reservados para autoridades e também convidados do ministro Zanin, que assumirá hoje oficialmente no lugar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, completando o time de ministros por aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente estará com equipe tanto fora do STF, né, vendo aí a chegada das autoridades, esses preparativos e também lá dentro do plenário do STF, estaremos com integrantes da nossa equipe para checar ali no fervor dos acontecimentos, caras e bocas, né, destas autoridades, muitas do mundo da política, do mundo da justiça, desta cerimônia que marca a chegada do primeiro-ministro indicado por Luiz Inácio Lula da Silva neste atual mandato. Um clima aí de muita expectativa sobre quem será o dono da segunda vaga de ministro do STF. Hoje a cerimônia vai ser recheada de encontros, sendo que um dos mais relevantes é o encontro de Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Uma segunda oportunidade no dia, né? Se um é pouco, dois é bom, porque eles já estiveram juntos lá no Palácio do Planalto, na posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino. Agora esta segunda oportunidade de approach, né, de chegar junto e falar de questões do momento, como a reforma ministerial, ou pelo menos mostrar que as relações vão bem. Muito obrigada, até mesmo para dar ritmo à votação das pautas econômicas lá na Câmara dos Deputados. Olha, fazendo uma ambientação aqui, até vou pedir para o nosso colega, o Isaías Lima, que é o nosso cinegrafista, mostrar aqui a chegada do STF. Ainda tudo muito parado, Luciana Barreto, porque a cerimônia mesmo está marcada para começar às 4 horas da tarde. Agora ainda é 12h47. A gente está bem na entrada aqui das autoridades. Daqui a pouco, bora ver quem vai inaugurar o plenário, né? Os primeiros ministros, tanto de governo quanto do Supremo Tribunal Federal, as primeiras autoridades que vão chegando aqui. É uma cerimônia para a confirmação do Cristiano Zanin, a posse de Cristiano Zanin como ministro do STF. Ele que tem 47 anos, vai ser um dos ministros mais longevos da Suprema Corte, já que a aposentadoria aqui quase que obrigatória, né? A aposentadoria compulsória só vem aos 75 anos de idade. Muito bem, Basília Rodrigues, chegando as pessoas aí, como diz você, bora ver quem vai chegar. Você vai me mandando aqui até pelo WhatsApp, que eu vou atualizando o nosso telespectador. E é claro, a gente volta com você aí da frente do STF. Mas se o dia do Zanin ainda está calmo, o de Carla Zambelli, que é o assunto que eu vou trazer aqui, voltar para o grande debate, é disso que a gente está falando, sempre muito agitado. Então, vou voltar com os nossos debatedores. São 2 processos, como disse, o do Conselho de Ética e os bastidores aí da Basília que acham que Carla Zambelli pode ser condenada também nesse caso aí do hacker. Samanta, esses processos colocam de fato o mandato de Carla Zambelli em risco? Luciana, colocam sim, as acusações são muito graves, claro que tudo vai passar pelo devido processo legal, ampla defesa e contraditório, mas se ela efetivamente participou, não é, de uma invasão ao sistema de justiça para expedir alvará de soltura falso, expedição de mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é gravíssimo e não é admissível, mas claro que isso vai ter que ser comprovado. O que me chama a atenção é que esse personagem, né, esse Walter Delgado, segunda vez, né, ele é reincidente nesta questão de interceptações. A gente tem que relembrar que ele foi o responsável pelo vazamento de todas as mensagens da Operação Lava Jato. Ele procurou na época a Manuela Dávila, né, e foi até a Intercept e anulou, né, grande parte da Operação Lava Jato. Eu acho que, e a gente sabe que o que ele fez é ilegal, a gente tem o sigilo de comunicações, uma ilegalidade não justifica a outra. Esse sujeito já devia ter sido processado e agora a gente
vê que ele reincide, né? Que ele faz isso novamente agora, procurando a deputada Carla Zambelli, oferecendo aí, se isso ficar comprovado, maneiras de interceptar aí o sistema de justiça, de se infiltrar para expedir mandados de prisão e alvarás de soltura. Isso é muito grave, precisa ser investigado, mas principalmente esse hacker que a gente sabe que vem atuando aí de maneira ilegal e precisa responder pelo que ele tem feito. Tanto ele e a deputada, se efetivamente colaborou nesse sentido. Zé Eduardo Cardoso, esses processos colocam de fato o mandato de Carla Zambelli em risco? Claro, colocam e realmente eu acho que não no primeiro, nesse do xingamento, eu acho que o correto seria a aplicação de uma pena mais branda, por este fato. Agora, em relação ao resto, ou da arma, e esse que vai ser instaurado, possivelmente, relativamente à participação dela, esses exigem a pena ética capital, não há como. Né? Eu acho a situação dela probatória bastante fragilizada. Claro, como disse bem a Samanta, tem que haver contraditória para defesa, produção de prova, etc. Mas o que leva um parlamentar procurar uma pessoa que já havia sido presa por invadir celulares de autoridades públicas? Eu não tenho a menor dúvida, e a Operação Spoofing revelou isso, que as mensagens eram reais, mas não puderam ser utilizadas como provas, porque eram provas ilícitas. Mas mostrou aos olhos de todos os abusos, os absurdos da Operação Lava Jato. Mas o senhor Delgatti cometeu um ato ilícito. Ou seja, ele, como tal, tem que ser processado, condenado. Agora, uma deputada procurar o senhor Delgatti, né, para serviços no site, não pagando isso, pagando pelos seus assessores, inclusive levando, pelo menos é o que eu vi na imprensa, o hacker para falar com o presidente da República, para discutir as urnas eleitorais, quando a presidente da República tem a seu dispor um universo de técnicos. Chega a ser absolutamente incrível. Eu juro que eu me surpreendo a cada dia quando eu abro o jornal no Brasil com certos despautérios. Eu brinco sempre aqui do Grande Debate falando da Organizações Tabajara, que organizou o ato do dia 8. Isso aqui é uma vertente da Organização Tabajara, não é? Quer dizer, queriam provar que o sistema não funcionava, então pega o hacker que invadiu o celular de Dallagnol e Sérgio Moro. Aí esse hacker é orientado a modificar mandados de prisão para soltar pessoas, expedir um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo que é orientado a tentar devassar o sistema eleitoral para provar que... O que é isto? Ou seja, até onde vai... É um mito, se isso for verdade, me permitam colocar esta ressalva, mas é um misto de estupidez com asnice, como poucas vezes a gente vê na história. Né? É Organizações Tabajara potencializada por pitadas de psicopatia, vamos falar assim, né? Utilizando esse jargão tão atual. Ou seja, é deplorável. Então, não há como. Se realmente ficar... Aliás, o Delgatti deve ser chamado na CPI. E, a partir desses indícios, a própria CPI pode emitir um relatório parcial para dirigir ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo abertura de processo de cassação por esses fatos. E aí haverá uma situação muito difícil para a deputada, a meu ver. A menos que ela mostre por que ela escolheu esta pessoa para mexer no seu site, né? Por que o pagamento foi feito da conta de assessores. Que história é essa? Né? Então, portanto, uma coisa muito ruim, essa conduta da deputada, muito ruim, inclusive algumas falas na sua defesa. Eu vi uma fala do senador Flávio Bolsonaro dizendo, olha, mesmo que provado não há crime. Mas como não há crime? A ação de um sistema para modificar mandados não é crime? Que é isso? Então, que país é esse que nós estamos vivendo e que as pessoas que são nossos amigos não são impunes? Eu acho que esse tipo de situação, praticado por quem quer que seja, tem que ser punido com o máximo rigor. Se fosse alguém da esquerda que fizesse, não tenho a menor dúvida que eu estaria aqui defendendo que, caso comprovado, haveria cassação. Né? Então, é triste isso, e a Câmara dos Deputados não pode perder a oportunidade de, uma vez provada a situação, recuperar minimamente a sua credibilidade, porque ser conivente com esse tipo de coisa é um desastre para a democracia brasileira.
Ô, Zé Eduardo, você está falando tanto aqui das organizações Tabajara que eu acho que o pessoal do Cacete Planeta vai cobrar direito autoral aqui da gente, hein? Bom, ele fala em estupidez mais asnice, e aí eu queria trazer aqui esse questionamento para a Samanta e para você também, Zé Eduardo Cardoso, que algumas histórias são até parece meio mambembes mesmo, a gente é difícil de acreditar em algumas versões, inclusive como é que um presidente da República recebeu, né, claro que com uma deputada, um hacker. Isso pode esbarrar politicamente em Bolsonaro e também no bolsonarismo? É para mim? Para a Samanta primeiro. A Samanta, então tá bom. Bom, Luciana, realmente os fatos são todos assim terríveis, né? Não é o que se espera de um comportamento de um parlamentar, né? Não sei se foi ela que procurou o hacker ou o hacker que a procurou, né? Porque pela sistemática dele, ele que procura os políticos vendendo soluções e uma série de ilegalidades, tanto no caso da Lava Jato, quando procurou a Manuela Dávila, como agora, quando não sei se procurou ou não, se ficou comprovado a deputada Carla Zambelli, e obviamente qualquer tentativa de criar alvarás falsos, mandado de prisão, isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Agora, quanto ao fato do presidente da República receber, é muito comum que o presidente da República receba os deputados, os senadores, tanto da base aliada quanto da oposição. Aliás, é algo que se espera de um presidente da República. Se ela veio acompanhada se ele veio acompanhado da deputada Carla Zambelli, acho que não teria como o presidente da República prever quem estava com ela, ou que era parte de um pressuposto de boa-fé, não é? Agora, a pergunta que falam que o Bolsonaro fez, não sei se não seria uma pergunta natural, se ele seria capaz de invadir a justiça eleitoral. Não consigo ver nessa pergunta um crime. Se só foi uma reunião onde ele perguntou isso, os outros atos não contaram com a participação dele, em nada colocam em xeque a posição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre questionou a inviolabilidade da justiça eleitoral. Isso não é segredo nenhum, ele falou isso publicamente diversas vezes, não é? É um tema que o bolsonarismo questiona, e isso por si só não é crime nenhum, como receber o hacker acompanhado da deputada Carla Zambelli, porque nós não podemos afirmar que ele tinha conhecimento que ela vinha com o hacker, ou seja, só marcou uma audiência e trouxe o hacker nisso. Mas não há, até agora, nenhum dado que diga que o ex-presidente Bolsonaro contratou o hacker, pediu os serviços do hacker. Isso até o momento não foi apresentado, e me parece que a questão ficou apenas nessa conversa com o hacker, e a partir daí as tratativas foram com a deputada Carla Zambelli, que vai ter que demonstrar qual é a relação que ela tem com esse hacker e o que ela sabia ou não. Para isso, o processo judicial vai assegurar a ela todos os meios de prova cabíveis. Reitero, então, a última informação aqui trazida pela Samanta: não há em nenhum momento nenhuma evidência que o presidente Bolsonaro tenha contratado hacker ou qualquer coisa parecida. Isso daí é fato, e trabalhamos aqui com fatos. Zé Eduardo Cardoso. Eu vou fazer duas discordâncias fraternas com a Samanta. A primeira comparação que foi feita entre o caso da Manuela Dávila e da Zambelli é incomparável. Aliás, eu conheço bem o caso da Manuela porque eu fui advogado da deputada Manuela, nesse caso. O hacker a procurou como produto. Ou seja, ele entrou em contato com ela, pedindo que ela divulgasse na imprensa. E a deputada falou: eu não vou divulgar, eu não vou fazer isso, e direcionou ele a um jornalista, né? Que foi quem acabou trabalhando pelo Intercept, o Glenn, para divulgar. Ou seja, ela não encomendou o serviço, nem pagou o serviço. Claro, isso é muito claro, está aprovado no inquérito e foi devidamente arquivado. O próprio celular da deputada Manuela Dávila foi devidamente apurado, periciado, está absolutamente comprovado. No caso do que recai contra a Zambelli, não é que ele entregou um resultado, teria sido contratado para produzir um resultado, e a demonstração que tem dinheiro na conta dela, R$13 mil de assessores de Zambelli. E ela não nega que o contratou para prestar serviços, apenas diz que não eram os serviços que ele disse, eram para mexer no seu site. Claro, e é interessante que o dinheiro sai da conta de assessores e não da conta devida que um parlamentar tem para ser ressarcido das situações que decorrem do seu mandato. Então é tudo muito estranho. Segunda divergência com a Samanta: ninguém entra na sala do presidente da República, seja na sua residência, no Palácio da Alvorada, seja no Planalto, sem ele ser cientificado exatamente de quem entra. Nós estamos falando do presidente da República, não do presidente de um clube de peteca, em que a pessoa entra com quem quiser, um amigo entra, não é assim.
Para entrar na sala do presidente da República, tem que ser previamente identificada a pessoa. Se é conhecida, entra, mas se estiver com alguém, o presidente é imediatamente avisado de quem está acompanhando. Não existe essa possibilidade. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República jamais permitiria que um estranho entrasse sem que o presidente soubesse quem é, se quer recebê-lo, se não quer recebê-lo. Eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro contratou, que participou, isso vai ter que ser apurado. Agora, que obviamente era impossível que ele não soubesse que Carla Zambelli estava acompanhada deste senhor, me parece impossível. E mais, vamos imaginar que ele tivesse sido surpreendido. Eu sou o presidente da República, a Samanta é presidente da República, e entra uma pessoa que, do senhor Zagatti, que é efetivamente alguém conhecido notoriamente. Eu interrompo e falo, senhor, por favor, se retire, eu não vou recebê-lo. É assim que se faz. É assim que se procede. Então, se comprovado esses fatos, não há como dizer que Bolsonaro não sabia quem entrou na sua sala, não importa se foi no Alvorada ou no Planalto. Isso é impossível, não existe isso na Presidência da República. Repito, não é um clube de bote, não é um clube de bote, de peteca. É o Presidente da República, que tem toda uma secretaria, uma segurança que faz vistoria, que você, para entrar lá, até ministros de Estado são vistoriados para eles estão armados. Então, não existe, isso não existe. Segundo lugar, se imaginamos que a segurança falhou, que o general Heleno estava dormindo, que os assessores não estavam lá, em síntese, que a Zambelli levou o cara. Ao saber quem é o hacker, o presidente teria que ter interrompido imediatamente a reunião, não tem que trocar conversa com uma pessoa desse tipo e, inclusive, pedir informações para ele. Isso é inaceitável do ponto de vista ético. Agora, claro, há alguma situação de participação de Jair Bolsonaro nisso? Nem na declaração do Delgatti fica claro isso. Nem na declaração dele fica claro. Então, portanto, há que ser apurado. Agora, é tudo muito estranho, tudo muito esquisito. Repito, é impossível o presidente não saber com quem ele estava recebendo e tratando naquele momento. Só para a gente reiterar aqui também as informações indo aos fatos, segundo o Delgatti, sim, o presidente teria perguntado a ele sobre o código-fonte e, segundo o Zambelli, o presidente não falou absolutamente nada. São essas as versões.